Vamos falar da prova do Enem 2024. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil na prova do Enem e já faz mais de 4 anos que eu trago conteúdos aqui para esse canal para estudantes que prestam cursos muito concorridos, que precisam de desempenhos excelentes na prova do Enem. E em todos esses anos eu continuo fazendo a prova, mesmo eu já estando na faculdade, e em todos os anos eu consigo nota suficiente para passar em medicina na USP com essa prova, o curso mais concorrido do Brasil. E claro, esse final de semana a gente fechou então o nosso segundo dia do Enem, a prova do segundo dia do Enem, a melhor prova ali na minha concepção. Eu tava esperando terminar as duas provas para trazer esse vídeo aqui com uma análise realmente completa, uma análise por área, para falar das dificuldades, da qualidade da prova, do que mudou de um ano para o outro, para falar de expectativa de nota de corte, para falar de TRI, para falar de bastante coisa, seja ali para dar uma perspectiva para quem tá perdido, ou mesmo a gente para acalmar um pouquinho as ansiedades, porque eu sei como é que é, eu já prestei a prova valendo, eu sei como é que é sair da prova, corrigir ali nos gabaritos e ficar sem saber se vai dar, se não vai dar. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar então falando com a prova aqui, ó, do primeiro dia do Enem. Vocês podem ver que ela tá em branco, né, que é diferente da prova do segundo dia, que eu já até marquei minha quantidade de acertos. No primeiro dia eu tô esperando porque nunca dá pra saber, a gente precisa do gabarito oficial pra bater o martelo. Então ali eu tô entre 40 e 42 questões em linguagens, 41 e 42 em humanas. Então alguma coisa entre 81 e 84 acertos nessa prova. Mas algumas impressões aqui e principalmente comparações com o ano passado, que é o que eu acho que realmente importa. A prova de linguagens desse ano veio uma prova bonita, não posso falar que foi uma prova ruim. Eu acho que ela estava bem semelhante à do ano passado. A do ano passado, assim, a meu ver, foi uma prova fácil, muito bem feita, uma prova fácil e perfeita. Fácil, quando eu digo, não é que ela foi fácil, é comparando com anos anteriores. Então esses critérios que eu vou usar, fácil, difícil, é sempre comparando com Enems anteriores. É claro que a prova vai ser fácil para alguém, difícil para o outro, isso é uma coisa subjetiva, né? Então isso é sempre comparativo entre os anos. Mas a prova de linguagens, então, eu acho que ela manteve o mesmo nível de dificuldade. Ano passado, ela foi uma prova mais fácil do que o habitual. Esse ano, ela veio com uma cara bem semelhante, uma prova que se manteve ali mais ou menos no mesmo nível de dificuldade. Isso a gente percebe quando a gente vê mais pessoas passando da barreira dos 40 acertos. Geralmente era super difícil passar de 40 acertos em linguagens. Esse ano a gente tem um pouco mais. Isso me faz pensar que é uma prova que vai ter um comportamento parecido com a do ano passado. Agora, sendo sincero, a prova do ano passado eu acho que ela estava um pouco melhor trabalhada, tinha menos questões problemáticas, menos questões ambíguas. Não é que essa prova aqui estava ruim, mas tinham questões ali que abriam uma margem, abriam um precedente para discussão, que você via que talvez o enunciado não estava tão bem construído assim, então tinha uma questão ou outra que poderia ter ficado melhor lapidada nessa prova. Então nesse ponto, não tem muito a considerar, eu acho que foi uma prova bem semelhante à do ano passado. Mas agora, a bomba começa na prova de humanas. E a verdade é que eu odiei essa prova de humanas de 2024. Eu odiei, pra mim foi uma das piores provas da história. Porque se a gente for pegar ela em nível de dificuldade, eu acho que ela tá semelhante à do ano passado. No ano passado foi um ano mais fácil do que os anteriores também, e essa aqui, ela manteve o mesmo nível de dificuldade. Então ela também foi uma prova um pouco mais fácil. Só qual que é o grande problema? Eu achei uma prova extremamente porca, extremamente mal trabalhada, com questões repetitivas, muitas questões cobrando a mesma coisa. Então, a gente até fez uma brincadeira aqui nas lives, né? Chapeuzinho da ONU, chapeuzinho do Enem. Parece que todas as questões tinham mais ou menos a mesma resposta, sem falar ali em questões extremamente mal elaboradas, que abriam margem para discussão e que não tinham uma objetividade muito grande. Tem questões, igual eu falei, que até hoje a gente ainda está estudando o gabarito, olha mais uma vez, outra vez, pesquisa os contextos e ainda assim não dá para saber qual é a resposta certa. Então, comparando com o habitual da prova de humanas, geralmente ela é uma prova legal, é uma prova bem feita. Ela pode ser mais fácil, média ou difícil. Essa aqui, ao meu ver, ela falhou em ser uma prova fácil, porque a do ano passado, por exemplo, era fácil e bem feita. Essa aqui foi uma prova fácil e mal feita. E claro que ela também falhou em ser difícil, porque ela não tinha um nível de dificuldade elevado, mas ainda assim, as questões problemáticas induziam o aluno ao erro. Então, na minha percepção, essa foi uma das piores provas de humanas da história do Enem. Não que, claro, se você foi bem, você esteja perdendo alguma coisa, mas comparando ali com os últimos 8 anos de Enem, esse aqui já era meu 8º ano fazendo, então eu acabo conhecendo um pouquinho dessa prova. Eu acho que, a meu ver, essa foi a prova de humanas menos bem elaborada. 2022, por exemplo, veio uma prova dificílima. Eu acertei, inclusive, menos do que eu acertei aqui. Só que era uma prova bem feita, inegavelmente. Era bem conteudista, conteúdos técnicos. Então, uma prova que discriminava, que selecionava o candidato, que sabia o conteúdo, sabia aquela questão do que não sabia. Essa prova, eu acho
acho que ela faltou nesse quesito. Querendo ou não, a gente tem 2 milhões de pessoas fazendo a prova do Enem. Não dá para fazer uma prova com só questões fáceis ou só questões difíceis. A gente tem que ter todos os níveis para que a TRI, que nada mais é do que uma régua que mede o desempenho do candidato, consiga ali calcular qual que é o desempenho real. Afinal das contas, o Enem é uma das maiores provas do mundo, né? Então a gente tem que fazer uma prova que contempla todas as dificuldades. Na meu ver, a prova de humanas falhou em ser uma prova difícil e falhou em ser uma prova fácil, bem feita, como foi a do ano passado. Mas agora, falando da prova do segundo dia do Enem, que é a prova mais fresca, né? A gente já fez ela ontem, é uma prova bem diferente da prova do primeiro dia. A meu ver, a primeira surpresa começa com natureza. Não é bem uma surpresa, na verdade, mas a primeira mudança drástica em relação ao ano passado. A prova de natureza de 2023 foi uma prova fácil. Tinham 2 ou 3 questões mais difíceis, mas no geral uma prova fácil. Agora, essa prova aqui não foi fácil. Essa aqui foi uma prova de natureza bem técnica, uma prova com conteúdos avançados, muitas questões que elaboravam ali explicações ou exigiam, né, que você tinha um entendimento conceitual muito afinado de algumas matérias. As questões de física dessa prova vieram extremamente difíceis. As questões de biologia, muitas cobrando conteúdos técnicos, e essa aqui é uma tendência do Enem. Se você vai fazer o Enem do ano que vem, fique esperto com isso. Eles gostam de pôr um dedinho ali até numa área médica, muitas questões que eu olho e eu enxergo muito mais como uma questão pelo que eu estudei de medicina do que pelo que eu estudei de biologia do ensino médio. Então, isso é uma tendência da prova do Enem, tem acontecido cada vez mais. Muitas questões sobre Covid, muitas questões sobre vacina, muitas questões sobre sistema imune. Então, isso, querendo ou não, vai ser uma realidade daqui pra frente da prova do Enem, pelo provavelmente contexto da pandemia que a gente viveu, que trouxe ali pra biologia um destaque muito grande para essas questões médicas. Então, isso aqui é um ponto importante. Mas essa aqui, com certeza, foi uma prova mais difícil do que a do ano passado. Não acho que foi uma prova nível 2022, que foi o Enem mais difícil de natureza da história. Mas eu acho que uma prova nível 2021, que não tava facinha, mas também não tava aquele monstro. Tinham ali questões mais fáceis, tinham questões médias, tinham as questões difíceis e questões muito difíceis. Então era uma prova de natureza bem calibrada, que querendo ou não, a gente tinha que ter estudado muito, tinha que saber muita física, muita química, muita biologia para resolver essa prova. Muita gente acaba trazendo o argumento de que não é uma prova condizente com o ensino médio brasileiro, principalmente da rede pública. E eu concordo com vocês, não é uma prova condizente. Só que o problema não está na prova, o problema está na rede pública, o problema está no ensino público. Porque, querendo ou não, o Enem, como eu falei, é o segundo maior exame do mundo. Tem milhões e milhões de pessoas fazendo essa prova. Essa prova é usada para entrar em várias universidades. Essa prova tem uma relevância mundial muito grande. Então ela não pode ser uma prova que contemple só questões de dificuldade mais fácil, só questões muito simples, porque isso não é uma prova discriminativa. O Enem, anos atrás, era assim, uma provinha bobinha. Todas as questões fáceis. No final das contas, ele não era usado para nada, para nenhuma universidade, porque ele não discriminava o nível de conhecimento do candidato. Agora, o grande problema é realmente a educação pública, porque ela é totalmente deficitária em relação ao que ela deveria ensinar. Então, não é que a prova está errada, ela só não é compatível. A prova cobra o que deveria ser ensinado nas escolas, e as escolas não trazem isso, e a gente tem um déficit gigantesco na educação brasileira nesse ponto. Então, todo ano acaba sobressaindo ali, principalmente quando a prova de natureza é um pouco mais difícil, é esse contraste, né, entre o que deveria acontecer na educação pública e o que a gente encontra de verdade. Mas isso aqui é uma questão pra gente falar em um outro momento. E por fim, pra gente terminar as dificuldades, matemática. Matemática eu acho uma prova bem semelhante à do ano passado, tanto em termos de dificuldade, a gente não teve nenhuma questão extremamente impossível, como foi típica de 2022, como aconteceu em 2021, como até em 2019, 2018, 2015, foram anos que tinham várias questões que você olhava e não sabia nem para onde correr, mas aquela prova clássica do Enem. Prova de cansaço, que te vence na pegadinha, que te vence pela falta de atenção. Então, a grande maioria das questões, para o aluno que estudou e aprendeu a matemática ali, tem um domínio grande da matemática básica, estudou os principais conteúdos e tem uma segurança razoável, o principal problema nessa prova, com toda certeza, é o cansaço, é a densidade de informações, é a atenção. Então, eu acertei 44, errei uma questão, foi nessa de pegadinha, errei até aquela questão do microscópio para enxergar a hemácia. Você achava ali o valor, dava 1,41, só que ele queria o valor que fosse maior, né? Então eu arredondei para 1,4, marquei a alternativa E não podia. O próximo valor maior que tinha era só o 2. Então assim, isso é um exemplo de como que, um detalhe muito simples, né? Eu fiz a conta de 1,41, tinha 1,4 na alternativa e não tinha resposta para ir. Quer dizer, tinha resposta que era errada, né? Tinha que ter marcado a resposta que era o 2. Então isso mostra como que a prova é realmente uma prova de pegadinha, como é uma prova cansativa, como que é uma prova que você tem que estar preparado para lidar com
essa grande quantidade de contas, essa grande quantidade de raciocínios, muitas questões comparativas, mas no geral, em termos de dificuldade, prova de matemática foi mais ou menos semelhante com a do ano passado. Talvez um pouquinho mais difícil, talvez as médias de acertos caiam 1, 2 acertos, porque ano passado foi um ano que a gente teve na história a maior quantidade de gabaritos, né? A maior quantidade de pessoas acertando 45 de 45. Esse ano talvez tenha 1 ou 2 pontos ali de queda na média dos acertos. Então agora, resumindo a dificuldade. Primeiro dia, dificuldade semelhante à do ano passado, mas prova menos bem feita do que a do ano passado. Segundo dia, prova mais difícil que a do ano passado, especialmente por causa de ciências da natureza. Mas essa eu não posso dizer que é uma prova mal feita, apesar de ser uma prova completamente incompatível com o que se ensina nas escolas públicas brasileiras, que isso aí eu não posso negar. Mas aí o problema está muito mais na educação pública do que na prova do Enem em si. Muita gente agora querendo saber, será que dá pra passar? Será que não dá pra passar? Acertei tantas. Pessoal, isso assim, sinceramente é muito difícil de bater o martelo e cravar, porque existem alguns fatores. Redação muda totalmente. Se você tira 900 ou 960 na redação, muda completamente. Se você tira 980 ou 800, muda 100% o jogo. Então a redação, querendo ou não, é um requisito pra gente saber e calcular ali a previsão de vai passar ou não vai passar. Outra coisa, o que você errou vai pesar muito na TRI, então eu, por exemplo, com 42 acertos em natureza, eu posso tirar até muito próximo da nota máxima, tirar quase ali a mesma coisa que eventualmente quem gabaritar, assim como eu posso tirar uma nota bem abaixo, dependendo de quais são os 3 erros que eu tive. Então a TRI acaba pesando muito, a gente tem que levar isso em conta também, então nada é 100%, nunca dá pra bater o martelo. Mas agora, para quem quer obter uma estimativa, o que eu tiraria como base? Eu ia olhar mais ou menos a quantidade de acertos no curso que você quer. No ano passado, eu ia diminuir ali talvez 2, 3 acertos, pensando agora em uma área ou outra que pode ter sido um pouquinho mais difícil, como foi o caso de natureza. Então, por exemplo, se você está pensando ali em uma medicina ampla concorrência, ano passado o pessoal estava passando com 160, 162, imagina aí que 157 a 160 esse ano está excelente. Você pensava ali em uma medicina com uma cota que estava ali por volta de 150 no ano passado, talvez 148, esse ano já vai ser uma nota legal. Então eu tiraria mais ou menos por base, mas como eu falei, é totalmente variável, é totalmente dependente da redação, totalmente dependente da TRI. E um outro fator, a distribuição dos seus acertos conta muito. Quanto mais acertos na prova do segundo dia, melhor. É melhor você fazer, por exemplo, 140 acertos, acertando 80 no primeiro dia, do segundo dia e 60 no segundo, do que fazer acertando meio a meio. Porque o segundo dia, ele acaba sendo mais desempatante, podemos dizer assim. Ele acaba tendo um peso maior, ele acaba jogando a nota comparativamente com outros candidatos, com os seus concorrentes, mais para cima. Então, quanto mais acertos, quanto mais puxado pro lado do segundo dia, melhor acaba sendo a sua média. Mas fechamos aqui então meu 8º Enem, sendo aqui o 4º Enem, que eu já tô na faculdade, que eu já não faço mais essa prova valendo. Fiz nos meus 2 primeiros anos de primeiro e segundo colegial como treineiro, 2 anos valendo em 2019 e 2020, e agora 21, 22, 23 e 24, fazendo a prova mais ali na esportiva para acompanhar para vocês, para trazer um conteúdo aqui para vocês, do que necessariamente para prestar a prova, para usar a minha nota, que não é o caso, não é o meu objetivo. Sobre os meus acertos, 86 no segundo dia, meio garantido, difícil mudar o gabarito no segundo dia, então já estou bem convicto, por isso que eu até já escrevi. 42 em natureza, 44 em matemática. No primeiro dia, como eu falei, estou entre 81 e 84 acertos. Então, com a soma aqui da minha nota, eu vou estar entre 167 e 170 acertos. No ano passado, consegui 169, foi uma quantidade excelente, assim, uma das maiores quantidades de acertos que eu já vi. Esse ano acho que eu vou ficar bem próximo disso, talvez 168, 169 de novo. E aí a gente tem que esperar também a redação. Sinceramente, agora eu quero descansar. Trabalhei bastante aí nessa reta final, trouxe bastante conteúdo aqui pro canal. Quem acompanhou, viram várias questões modelo que caíram na prova, viram ali todas as maneiras de pensar sobre a questão, de raciocinar em cima dela, que caíram na prova. Fui mostrando aí pra vocês, mostrei lá no Instagram também. Então, sinceramente, foi bem exaustivo, mas bem divertido pra mim acompanhar vocês em mais um Enem, trazer esse conteúdo aqui em mais um Enem. Pode ter certeza que, pra mim, as mensagens que estão chegando ali, do pessoal agradecendo, falando, olha, você falou isso e realmente caiu na prova, lembrei de você que eu tava resolvendo, me ajudou muito, são muito gratificantes, fazem valer a pena todo esse trabalho que eu tô trazendo aqui. E agora, se por algum acaso você acha que acabou não dando certo pra você, você não teve o resultado esperado, você ficou muito abaixo ali da faixa de acertos que você esperava, você acha que não vai dar certo a aprovação nesse ano, eu ainda tô aqui pra te fazer um convite excelente. É claro que sempre é bom tirar um pouquinho de férias, dar uma descansada, espairecer um pouco a cabeça, pra esperar um pouco e voltar ali com força total pensando no próximo ano. Mas o Chapéu do Mago, que é o cursinho que eu faço parte, então toda a parte de método de estudo, de mentoria e o curso de linguagens por habilidades,
são de minha responsabilidade, mas junto comigo tem uma equipe de 20 professores que são realmente os melhores professores do Brasil, o melhor de cada área, tem o melhor da física, o melhor da química, o melhor da biologia, os melhores da matemática. Então realmente uma equipe assim impecável com os melhores professores do Brasil, que já aprovaram milhares de alunos nas faculdades públicas mais concorridas, inclusive em medicina na USP, medicina na Unicamp, medicina na UFMG. Então, realmente assim, eu falo sem peso na consciência, são os melhores professores do Brasil. E o Chapéu do Mago, que é o cursinho que tem esse material ali da melhor qualidade, tá com a lista de espera para turma 0 de 2025 aberta. O que é essa turma 0? É uma turma que vai entrar com acesso antecipado para estudar para 2025. Por Enem 2025 para os vestibulares de 2025. E por isso, ela por ter um acesso antecipado, vai ter uma série de bônus, dentre eles ali inclusive uma proximidade maior comigo, e claro, vai ter o melhor desconto do ano de 2025, que vai ser o desconto da Black Friday. Então se você sabe que você vai estudar para 2025, e você quer realmente um material excelente, um material que te prepara para chegar nessa prova, para chegar numa FUVEST, para chegar nos grandes vestibulares, olhar a questão e falar, eu estudei, eu sei qual é a resposta, então realmente aulas que te preparem de verdade para a prova e que não vão parar ali só no raso, não vão parar ali só na superfície daquele conteúdo, que são feitas realmente por professores que conhecem essa prova, que trabalham há 20 anos com ela e que destrincham ela dia após dia, ano após ano, e que estão realmente muito experientes em tanto ensinar o conteúdo aprofundado, o conteúdo que você precisa saber, mas também de uma maneira extremamente didática, extremamente divertida, para que você consiga ter um ano de muita evolução, chegar lá no final do ano e conseguir os melhores resultados nos vestibulares. Essa realmente é a melhor oportunidade para entrar no Chapéu do Mago. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa lista de espera. Vão ser apenas 500 vagas, porque como eu falei, esses bônus são muito individuais, então não tem como abrir muito mais do que isso, são 500 vagas. E essas vagas, ano passado, por exemplo, acabaram em menos de 1 minuto. Então quem quer entrar nessa turma 0, quem quer ter acesso a esse material e ainda aproveitar tanto os bônus da turma 0 como o melhor preço do ano, tem que entrar agora na lista de espera e acompanhar as mensagens que a gente vai mandar, a equipe do Chapéu do Mago vai mandar sobre as inscrições. Elas vão abrir alguns dias depois da publicação do gabarito do Enem, para dar tempo de todo mundo corrigir a prova, tá bem tranquilo, mas eu tenho certeza que se você sabe que vai estudar para o Enem 2025, essa aqui é a minha melhor recomendação. Um vídeo de dica, um vídeo de questão modelo, um vídeo de estratégia ajuda, mas o que realmente vai ser determinante se você vai passar no próximo ano é um ano inteiro de estudos bem feito, com os melhores professores do Brasil, com material da melhor qualidade. E por isso, então, eu não poderia deixar de terminar esse ciclo do Enem com essa recomendação do Chapéu do Mago, que eu tenho certeza que se você entrar, a gente vai evoluir muito trabalhando junto lá dentro. Mas no mais, pessoal, fechamos então mais um Enem. Tô cansado, tô feliz, já tô até com saudade. Falar a verdade, até queria fazer mais uma prova. Enquanto eu tô fazendo a prova ali, naquela correria da semana, eu não vejo a hora de acabar. Eu falo, não, vai ser meu último Enem, eu não aguento mais isso aqui. Chega, já tô quase formando da faculdade, ainda tô fazendo essa prova. Mas no final das contas eu fico com saudade. Eu realmente gosto de trazer esse conteúdo pra vocês, eu realmente gosto de ajudar vocês com isso. Então foi um grande prazer a gente passar aí essas últimas semanas trabalhando bastante junto, fazendo bastante live, gravando bastante vídeo. Espero que vocês tenham conseguido melhorar aí com esse conteúdo que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido a aprovação, que o resultado seja o suficiente. E se não foi, tira aí umas férias, levanta a cabeça, começa a pensar no próximo ano, porque agora você vai começar de onde você parou, você não vai voltar do zero. Se você bateu na trave, falta muito pouquinho para você passar e você tem um ano inteiro para conseguir garantir essa aprovação. Se você quiser aquele vídeo que eu falei sobre as dificuldades das questões comentadas, pelo menos na minha visão, comenta aí no vídeo. Se muita gente comentar, eu posso gravar ele hoje de noite ou amanhã cedo e trazer aqui pro canal também. E fica o convite também para me acompanhar lá no Instagram, @olastrooficial. Lá eu vou continuar postando bastante conteúdo nos stories, tratando de alguns outros assuntos com um pouco mais de profundidade, falando sobre nota de corte, falando sobre SISU. Então lá no Instagram a gente vai ter um contato ainda mais próximo do que aqui no YouTube. Espero que eu tenha te ajudado e até a próxima.